Tá todo mundo me ouvindo? Vendo ela, me ouvindo? Ah, tá, peraí. Não vê meu irmão, que eu já fiz de compartilhar. Desculpa, gente. Não estressar com esse negócio de obra aqui, de me atrapalhar aqui. Hum. E agora? Estão vendo a tela, né? Beleza? Tá. E me ouvindo também, né? Todo mundo, né? Só tô preocupada com uma coisa. Não sei se vai entrar mais gente, porque aqui eu não vejo quem pede pra entrar. Aí vocês podem falar, tá? Então, vamos lá. Hum, hum, hum. Pois, tô sim. Ah, eu entro com o meu? Não, né? Você. Ah, sim. Esse que fica é o mesmo processo para gerar, né? Tá, vou ver isso. Tá bom. Então vamos lá. Ah, eu já tinha falado, tinha começado aqui, né? Por exemplo, a conexão, e a gente hoje começa com essa distribuição geoquímica dos elementos, né? A classificação de Gaussian, que é extremamente importante a gente entender, a partir dessa distribuição e dessa classificação, a gente vai entender o comportamento dos elementos nos processos de diferenciação magmática, nos processos de fusão parcial, nos processos climáticos, né, que ocorrem. A gente entender como é que os elementos químicos se comportam para formar uma rocha, enfim, de maneira mais geral, né, mais simples, tá? E aí a gente começou lá com mineralogia, falando dos minerais, né? A gente já falou dos minerais. Depois a gente foi para origem do universo, porque a gente tinha que entender como é que era o formato dos elementos, né? Falando um pouquinho da formação das estrelas. E depois falamos um pouco dos meteoritos, né? Já que a gente utiliza, principalmente essa classificação do Goldschmidt, ele se baseou na composição primordial, né? Que é a composição dos meteoritos. São as rochas mais antigas, né? Consideradas mais primitivas, e que a gente baseia, para entender o comportamento dos elementos na reação matemática, a gente se baseia muito nessa referência, nessa rocha, né? Que a gente utiliza o condrito, certo? Então, só para a gente começar do começo, rapidinho, a gente foi lá na formação do sistema solar, né? Então, aqui nessa sequência, aqui, essa figura, ela mostra. Oi, tá, tô aí. Cadê? Não,
Não está aparecendo aqui para mim. Aqui. Pronto. Bom, então a gente tem aqui essa figura, né? Mostrando a sequência aqui das etapas desse processo de formação dos planetas no sistema solar, né? Colapso da nebulosa, a gente viu isso, né, com mais detalhe. Ver se tem mais alguém aqui. Tem um barulho. Bom, então, a partir dessa nebulosa, a formação do protossol, né, aquele movimento obedecendo a atração centrípeta, né, onde vai ter formação de um núcleo, né, do colapso, formação de planetesimais e, finalmente, a formação do sistema solar. Né. Aqui, novamente, a aglutinação dos planetesimais, essa acreção e a formação do protoplaneta, que a gente já vê todos os elementos químicos, né, ou pelo menos uma boa parte. E aqui a gente já vê esse planeta diferenciado, né? A gente já vê aqui uma diferenciação geoquímica, mostrando aqui o núcleo, rico em níquel e ferro, aqui o manto, né, do planeta, já mostrando aqui uma composição mais silicática, né? Esse é o planeta em diferenciação, né? Então, só para a gente perceber, nessa configuração, a gente está vendo uma arrumação, uma organização do planeta do ponto de vista químico, né? Do ponto de vista mais químico. Aqui também, né? Ferro e níquel, materiais mais leves aqui o núcleo, né? Então a gente tem aqui crosta, a gente aproveita já e já mostra um pouco da dinâmica interna desse planeta e da arrumação, né? Provavelmente vocês já viram. Crosta aqui com essa espessura, né? Variável, a gente sabe que varia. Manto, núcleo externo, núcleo interno, né? Líquido, pastoso, né? Interno sólido aqui. Então, essa é uma figura que mostra a diferenciação interna depois de toda a agressão, né? Planetesimal. E aí, aqui está dizendo a agenda, grande parte do ferro migrou para as partes mais internas, né? E os compostos mais leves, os elementos mais leves, foram para as partes mais superficiais, né? Normal, né? Então, assim, partindo lá do modelo de formação do planeta, o que é que você tem? Corpos menores de composição semelhante a de meteoritos, condríticos, né? Passaram por um processo de acreção, né? Após esse processo, aconteceu a fase inicial de separação de núcleo e manto. Em seguida, no estado fundido, a Terra solidificou, formando a crosta. Né? Então, os condríticos, né? Os meteoritos condríticos, né? Então, só para a gente lembrar, lembram que a gente viu na aula que são os meteoritos que a gente classificou, né? Tem vários tipos. Então, esses são os similares a rochas terrestres, côndrulos de olivina, piroxene, são mais silicáticos, né? E rochosos, né? Não são metálicos. Tá? Então, só mostrando aqui essa organização, partindo do modelo de formação do planeta, como é que a crosta veio a existir, né? Aqui, novamente, uma divisão geoquímica, tá? Para a gente perceber a questão dos elementos, né? Para a gente pensar, olhar para essas camadas e pensar mais na questão de elemento químico. Silicático, aqui a crosta, né, que é o elemento mais sílica, é alumínio, né? O núcleo com níquel e ferro, e aí depois da sua produção a gente vai ter isso no estado sólido, né? Aqui uma divisão geodinâmica, né? Uma outra tecnologia, mesosfera, astenosfera, litosfera, uma divisão geodinâmica, ou seja, mostrando mais
essa terminologia que remete à movimentação do planeta, né? Quem é que se movimenta, como se movimenta, litosfera, astenosfera. A astenosfera é manto, né? Litosfera é uma parte da crosta, na verdade é a crosta, com uma parte do manto acoplada a ela, e aí se movimenta aqui, né? Essa parte mais do ponto de vista dinâmico, e essa parte mais do ponto de vista químico. Aqui a gente tem aqui as dimensões, né? Quilômetros, tá? Aqui novamente mostrando aqui a divisão, as camadas do planeta, essa configuração interna, temperaturas, as descontinuidades, a nossa crosta cicatrada, o nosso núcleo interno metálico, né? E aqui mostrando uma outra figura com a litosfera, a astenosfera, zonas de baixa velocidade aqui, certo? Mas do ponto de vista dinâmico também, certo? Então vamos lá. Estou mostrando essas figuras para vocês, essas figuras mostrando mais a dinâmica interna, a configuração interna do planeta, tanto para a gente perceber a parte química, quanto para a gente relembrar aí as camadas do planeta, a configuração interna, certo? Então, a gente tem aqui a crosta sólida com silicatos, né? Quartzo, feldspato, minerais ferro-magnesianos, nosso manto aqui, né? Muito olivina, muito piroxênio. E aqui a gente vem para as partes mais profundas, né? Núcleo interno, novamente, mesma coisa que eu tenho vindo falando, composição química, crostas. Aqui a gente tem uma média, né? Das composições aqui, crosta, né? Então, silício 28%, ferro 10%, né? Aqui, de uma maneira geral, né? A Terra inteira, oxigênio, magnésio, oxigênio 30%, ferro 33%. Né? Bom, os tipos de classificação, né? De classificação de elementos, eles se baseiam nas propriedades que tem na tabela periódica, nas abundâncias absolutas, a gente falou um pouco de abundância, né? Na dimensão dos reservatórios terrestres, que é uma classificação que o gente fez, né? Que é o que a gente vai. Oi? Tá. Tô indo. Pronto. E também no coeficiente de distribuição, que é o coeficiente de partição, a gente chama de KD, que é a concentração dos elementos nos minerais, né, dividido pela concentração dos elementos nesse líquido fluido que dá origem a esses minerais. Né? E também existe a classificação que se baseia na razão carga iônica e raio iônico. Tá certo? Quando eu falo aqui desse KD, desse coeficiente de partição, ele é extremamente importante, e ele faz essa relação, né, de concentração do elemento no mineral, concentração do elemento no líquido fundido que deu origem a esses minerais. Quando eu falo disso, é que vem muito forte em mim a questão de vocês terem feito a química analítica também. Extremamente importante. Eu não sei quem fez, não sei como é que foi a questão da inscrição na disciplina. A gente não podia colocar pré-requisito, mas é importante. Né? As contas de toda essa loucura que a gente está vivendo, a gente não pode colocar pré-requisito. Né? Ao meu ver, tinha que ter esse requisito. Mas eu vou tentar aqui passar a informação para vocês da melhor maneira possível. E por conta disso eu não posso aprofundar muito em certas coisas, tá? Mas vamos seguir, tá? Bom, o Goldschmidt, ele fez uma classificação extremamente importante, uma classificação muito refinada, né? Muito alinhada, assim. Ele fez uma comparação da Terra com os meteoritos, né? Supôs a separação das fases metálicas, sulfetadas e silicáticas, né? E contribuiu na condensação e diferenciação da Terra. Isso a partir do estado da fusão. Né? Então, ele propôs
a afinidade dos elementos com cada fase. Certo? Então, assim, ele fez a análise de ligas de ferro e níquel, fez a análise de um mineral chamado troilita, né? De ferro, e fez a análise de silicatos. Tudo isso com o meteorito, que ele pegou de referência e analisou esses elementos nessa rocha, né? Então, a partir dessa análise, ele conseguiu classificar, né, geoquimicamente os elementos com base nas afinidades químicas com cada fase. A fase silicática, a fase sulfetada e metálica, que ele também definiu, né? Isso em relação com a posição dos elementos na tabela periódica, com a própria configuração eletrônica dos elementos. Daí ele agrupou esses elementos heterófilos, calcófilos, litófilos e adipófilos. Né? Então, acredito que já deve ter visto isso. Né? É uma configuração extremamente importante, né? Que até hoje utiliza e com de forma a base da geoquímica moderna. Então, as tarefas da geoquímica são estabelecer em que concentrações esses elementos ocorrem e quais são os processos que determinam o seu enriquecimento local. Isso se baseando nas afinidades, né, que cada elemento tem, né, com cada fase, né, essas fases sulfetada, metálica, certo? Então, ele chegou à conclusão de que se tinham os litófilos, calcófilos e siderófilos, né? Os litófilos teriam afinidade pela fase silicática, os calcófilos pela fase sulfetada e os siderófilos teriam afinidade pela fase metálica, né? Aqui a tabela periódica, com a configuração aqui desses elementos, mostrando aqui para diferentes cores, né? Os grupos, tá? Então, o litófilo procura uma fase silicática, mas tem afinidade com esses elementos. São elementos que têm afinidade com esses elementos. Afinidades químicas. Eles vão trabalhar junto com esses elementos. Eles vão substituir esses elementos, porque eles têm características químicas semelhantes, né? E por conta disso eles se afinam. Então, esse outro grupo aqui, ele sempre procura a fase metálica, né? Tem afinidade com os metais, né? O calcófilo procura a fase sulfídica, né? Ferro e níquel. E esses elementos aqui, que são os atimófilos, têm afinidade com os voláteis, né? São esses daqui. Ó, hélio, neônio, que são os gases, né? Alguns gases. Tá? Estava aqui nesse quadro. Esse quadro aqui eu peguei na internet de um livro. Afinidade por metais, classificação, a distribuição, né? Do ponto de vista geoquímico, e os elementos, tá? Então, metais, classificação siderófilos, né? São constituídos pelos elementos de transição externo e interno, com alta densidade, né? Grande afinidade com ferro, né? Na fase sólida, que seria o mineral, e também na fase fundida, que seria aquele líquido que deu origem àquele mineral, tá? Oi? Bom dia. Distribuição geoquímica dos elementos e as regras de Goldschmidt. Eu estou gravando a aula, tá bom? Tô. E também vou colocar os slides lá no Moodle para vocês. Tá? Bom, então nessa tabela aqui é uma tabela organizada por afinidade, classificação, distribuição e os elementos, tá? Então vamos lá. Vamos falar, vou mostrar aqui só os silicatos, né? São os litófilos, né? Estou falando aqui porque a gente vai estar sempre trabalhando com isso, né? Não que a gente não trabalhe com os outros, mas
dependendo da área da geoquímica que a gente fica, a gente trabalha. Eu trabalho muito mais com esses, né? Então, nessa descrição aqui tem a posição que eles ocupam na tabela periódica, né? Onde é que são encontrados? Maior parte na litosfera, né? Na crosta, né? E aí a gente tem esses elementos aqui, que tem raio maior, né? Os chamados incompatíveis, tem alguns compatíveis também, a gente vai entender o que é isso, tá? Aqui a gente tem uma figura, essa não está boa, mas só para vocês verem a questão da interseção de ambientes, né? A interseção de afinidade, né? Então, existem elementos, né? Existe uma zona aqui de interseção de afinidades, né? Calcófilos, dulitófilos e siderófilos. Eles podem ocorrer no mesmo ambiente, pode acontecer, né? A mesma coisa aqui, os atimófilos e os litófilos. Pode acontecer, pode, né? Então vamos às regras do Goldschmidt, né? Antes de falar das regras, eu vou falar para vocês o que são esses elementos. Eu coloquei aqui maiores, menores e traços, né? Essa é uma classificação segundo a concentração dos sistemas silicáticos, certo? Então, os elementos maiores são os elementos que formam minerais formadores de rocha. Em geral, né, maior do que 1%, em peso. Então, são geralmente expressos em óxidos, tá? Aqui, óxidos de sílica, de alumínio, ferro, magnésio, cálcio. Os elementos menores, em geral, têm sua concentração entre 0,1 e 1, né? Então, aqui a gente tem fósforo, manganês, titânio. São incorporados aos sólidos dos minerais, né? Em fundidos ou em fases fluidas, mais tardias, de repente, né? Quando eu falo soluções sólidas, existem algumas regras para essas soluções sólidas, né? Às vezes, esses elementos conseguem substituir outros elementos nesse processo de solução sólida, né? Às vezes não. Isso vai depender de algumas coisas, né? Porque para todo processo a gente tem os fatores condicionantes, né? Então, por exemplo, numa solução sólida, onde se tem elementos com diferentes raios iônicos, né? Com uma diferença entre raios iônicos, se essa diferença ela for menor do que 15%, essa solução sólida ela é muito favorável, ela vai acontecer. Se essa diferença ela for entre 15% e 30%, essa solução sólida, essa substituição, né, na verdade, ela acontece. E se for maior do que 30%, essa diferença, né, de raio, não vai acontecer se for maior do que 30%. Essa solução sólida não vai ser possível. Esse elemento não vai conseguir substituir o outro elemento. Tá certo? Bom, elementos traços, em geral, menor do que 0,1% em peso. E aí, esses elementos, eles ocorrem nos interstícios dos retículos cristalinos, fases principais. Fases principais, que eu estou querendo dizer, minerais, tá certo? Minerais principais. Então, nos interstícios dos retículos cristalinos, né, se houver espaço e condições para esses processos de ocupação desses pequenos sítios cristalográficos, alguns elementos eles vão entrar nesses sítios e vão se acomodar de determinadas formas nesses sítios, nesses interstícios dos retículos cristalinos, né? Então, às vezes a gente encontra, sei lá, cromo na olivina. Como é que está esse cromo? Esse cromo está ocupando um interstício, um exemplo, tá, gente? Está ocupando um interstício no retículo cristalino, né, de uma olivina, que é uma fase principal de uma outra rocha, né? Certo? Bom, aí falando sobre elementos traços, né? Baixas concentrações, em parte por milhão ou parte por bilhão, né? Variações de concentração
elas não vão afetar as relações de estabilidade desses minerais existentes, né? E essas variações elas vão entrar na estrutura por substituições catiônicas, né, nesses sítios específicos, às vezes até ocupando defeitos em determinadas estruturas cristalinas, certo? Podem ser espaços, podem ser fraturas, defeitos no retículo cristalino, tá? Esses sítios específicos. Por isso que antes da gente vir para essa parte da petrologia, a gente falou dos cristalinos, obviamente que não aprofundamos, mas falamos um pouco para que pelo menos a familiaridade com as terminologias vocês tenham. Tá tudo bem, gente? Me digam aí se tá tudo bem. Tá, pronto. Às vezes, tá. Às vezes, tá. Às vezes falha um pouquinho. Hum, tá. Então vamos para frente, né? Eu até frisei aqui essa questão da substituição dos retículos cristalinos, né? O fato delas ocorrerem nos interstícios, né? Para a gente lembrar e tentar ir tomando na nossa cabeça alguma coisa. O retículo cristalino ele tem um tamanho X, né? E muitas vezes sobra algum espaço, né? E pode acontecer de você ter um elemento, né? Um mineral, na verdade, você tem um mineral e o retículo cristalino dele, de alguma forma, algum mineral se acomoda ali, algum elemento se acomoda ali, entra na estrutura do mineral, certo? Então é isso que acontece com os elementos traços. Eles gostam muito de ocupar esses interstícios, né? Esses retículos de outros minerais. Tá certo? Isso durante o quê, gente? Durante esse processo, né, em que o magma vai diferenciando, né? Durante esse processo ou de cristalização fracionada, né? Geralmente, ou cristalização fracionada, ou fusão parcial. Né? Então a gente sabe que nesse processo acontece um monte de coisa. Alguns elementos são removidos, alguns elementos saem desse líquido, desse magma, outros estão acomodando, né, formam fases diferentes. Tá? Então vamos lá. Ainda sobre esses elementos, eles não formam minerais independentes, via de regra, né, pelo menos. Né? Como a gente falou, são incorporados no solo sólido dos minerais, infundidos ou fases fluidas, né? Podem apresentar, durante o processo de fusão parcial da crosta ou do manto, a preferência por ficar no sólido, né? Ficar no mineral, e aí os elementos compatíveis. Migrar para o fundido seriam denominados de elementos incompatíveis, tá? Só para a gente ter essa informação, durante o processo de diferenciação global, né, do ponto de vista de planeta, ocorreu a concentração dos elementos incompatíveis na crosta continental. Tá certo? Então vamos lá. Primeira regra: se dois íons têm o mesmo tamanho do que? Tamanho do raio, né? E a mesma carga, eles vão entrar no retículo com igual facilidade. Tá? Então aí não vai ter problema. É o caso do magnésio e do ferro, né? Eles são muito parecidos, né? Em tamanho, em carga, então não vai ter problema. Se os raios são similares, né? Não são iguais, são similares, e a mesma carga, o menor, o que tiver menor raio, vai entrar mais facilmente no retículo, né? Do que o maior. Pode ficar sobrando espaço no retículo? Pode, mas ele entra. Agora, se ele for maior, ele não consegue entrar, né?
Ou melhor, essa é a terceira regra. Se os raios forem similares e cargas diferentes, o que tem carga maior, mas nesse caso se refere à carga, nesse caso se refere à carga, desculpa, não tem a ver com o que eu falei, não. O que eu falei foi de raio, e é isso mesmo. Já no terceiro caso, se os raios forem similares, né, ou seja, tem tamanhos parecidos, mas as cargas são diferentes, né, o que tem carga maior, ele vai entrar mais prontamente no retículo cristalino dos minerais. Então, aqui para exemplificar um exemplo da figura da situação da segunda regra, né, que diz que se os raios são similares e têm a mesma carga, o menor vai entrar mais facilmente no retículo. Então, aqui no caso do magnésio e do ferro, né? Magnésio tem raio com esse tamanho aqui, 0,66 angstrom. Ferro tem esse tamanho aqui, né? São tamanhos similares. E a carga é exatamente a mesma. Então, a gente encontra, sim, via de regra, né? Em muitas situações dentro da pesquisa mineral, por exemplo, da exploração mineral, magnésio e ferro, eles ocorrem associados, né? Muitas vezes, por conta dessa afinidade química, dessa semelhança química, né? No terceiro caso, que é o caso onde a gente tem raios similares, mas cargas são diferentes, né? Aqui eu tenho carga mais 2 e carga, né? Os raios, eles são similares, mas a carga é diferente. Então, o de menor carga, né? O de maior carga, no caso, né? Entrará mais facilmente. O cálcio, por exemplo. Então, pode ser o caso dos plagioclásicos, por exemplo, né? Certo? Do mineral plagioclásico, em que o cálcio substitui o sódio, ou substitui outros elementos, né? Que a gente tem no plagioclásico. Composição ampla, né? Você. Bom, ainda existem os processos que acontecem com os elementos de menor importância, né? Zircônio, hafnio, gálio, lítio, estrôncio, né? Então, camuflagem é um deles, captura e admissão. São processos, né, que acontecem para que esse elemento ele consiga estar ali na estrutura cristalina do mineral, né? As reações ocorrem para que ele consiga ficar ali através desses processos, né? Um exemplo é o processo de camuflagem, né? Ele camufla um de menor importância, só que esse elemento de menor importância, nesse caso, tem a mesma carga e raio similar. Tem que ter essa mesma carga e raio similar para que essa camuflagem ocorra. Ele fica camuflado no retículo cristalino, né? O processo de captura, ele já acontece quando o elemento tem carga maior ou raio menor, né? O de menor importância no caso. Então, potássio captura bário, né? Ele tem carga maior, esse aqui, carga maior, né? Raio menor aqui, o potássio, e o bário tem carga menor, né? Estrôncio tem carga de 2, né? Carga maior, certo? No processo de admissão, né? Quando o elemento mais importante admite um menos importante de menor carga e raio similar, ou de mesma carga, só que com um raio maior. Então, por exemplo, o magnésio, né? Carga mais 2 e raio 0,66 admite o lítio, né? Com a mesma carga e raio menor,
0,68. Tá vendo? Então, eles não entram exatamente na estrutura do retículo, mas ficam ali acoplados através desses processos de camuflagem, captura ou admissão. Tá? Um ponto importante: essas regras, as regras de Goldschmidt, são regras que são aplicadas, né, para ligações do tipo iônica, para minerais que têm ligações do tipo iônico. E a gente sabe também que uma boa parte dos minerais tem mais tipos de ligação, né? Mas, enfim, para sanar essa situação, vem a questão da eletronegatividade, que também é importante nesse processo, né? Então, os meios eletronegativos são mais aceitos nesse retículo, né? Porque são portadores de ligações iônicas mais fortes, né? Então, portanto, raio único, valência, tipo de ligação e tipo de ligação química, né? São, no final das contas, o que governa esse processo de substituição, né, desses elementos nesses minerais, tá? Porque a eletronegatividade ela está associada aí ao tipo de ligação, né? Acaba que quando eles são menos eletronegativos, eles têm ligações iônicas mais fortes. E está ali no tipo de ligação, tá? Está embutida aqui, né? A eletronegatividade está embutida aqui, no tipo de ligação. Bom, e a distribuição dos elementos, vou falar um pouco desse cadeia, assim, né? O comportamento de um elemento ele depende muito, né, do coeficiente de distribuição. Ou coeficiente de partição, que é exatamente esse cadeia. É um número, na verdade, né, da concentração do elemento aqui, né, no sólido, que é no mineral, dividido pela concentração, né, desse mesmo elemento no líquido, que seria o líquido, o magma, né, a fusão, a fase líquida, que deu origem a esse mineral, tá? Então, é um fator que representa a concentração relativa desse elemento nas fases que coexistem em equilíbrio químico. Nessas duas fases, né? A fase sólida e a fase fundida, tá? Então, aqui, compatíveis, mais afinidade com sólidos, o KD é maior do que 1, esse valor aqui, e incompatível vai ter mais afinidade com os líquidos, o KD é menor do que 1. Ele é compatível com quem? Ele é incompatível com a fase sólida, porque ele fica mais, ele vai concentrar mais no líquido. E ele é compatível com quem? Compatível com a fase sólida, tá? Porque ele vai ficar nos sólidos. Ele vai se concentrar nos sólidos, nos minerais. Porque eu estou falando de mineral e aqui água, tá? Assim, de grosso modo, tá, gente? Eu falo muitas vezes aqui líquido fundido, né? A gente está falando aqui desse magma um pouco diferenciado, talvez, não sei se o magma primário, que já diferenciou um pouco, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os fatores, né, que vão influenciar nesse coeficiente de pressão? A temperatura, a pressão e a composição dos sólidos e líquidos. Então, lá durante o processo de diferenciação magmática, durante o processo de formação daquela rocha, de evolução daquele magma, né, em que aquele magma está sendo diferenciado, ele está sendo trabalhado do ponto de vista químico, para gerar aquela rocha, né, com aquela composição específica, existe uma certa temperatura, né, existe uma certa pressão, existe a composição dos sólidos e dos líquidos, que está relacionada com o quê? Com os elementos químicos, na disponibilidade dos elementos químicos que tem naquele magma, né? Que são aqueles elementos. Eu tenho elementos ali que sejam elementos
que eu vou dizer? Seja elementos, não quero falar compatíveis para não misturar. De mesma composição para que eu forme um determinado mineral, né? Se eu quero formar, vamos dizer assim, se eu quero formar, se eu tenho alumínio, eu vou formar, né? Algo, sei lá, ferroluminoso, uma rocha luminosa. Se eu tenho muita alumina, eu vou formar uma rocha lá, piroxene, eu vou formar lá uma rocha basal. Se eu tenho ferro, magnésio, eu vou formar um piroxene, né? Então, a disponibilidade dos elementos no magma é que vai mostrar, né, que é a composição dos sólidos e líquidos, né? Tem uma questão também que eu não coloquei aqui, que é a questão da água, né? A questão da água no magma, que remete a um processo de polimerização, né? Então, o magma, ele, quando ele tem água, ele fica suscetível a se polimerizar, né? A questão da polimerização é como se fosse, só para vocês entenderem, ela influencia na viscosidade, na capacidade do magma fluir, né? Então, por exemplo, quanto mais líquido, mais polimerizado vai ser o magma. Então, menos capacidade de fluir ele vai ter, né? Se entra água no sistema, se adiciona água nessa situação aí, a água vai atuar no sentido de despolimerizar, quebrar essas moléculas. E aí a fluidez vai aumentar, certo? Então, só para a gente entender que a água também influencia aí. Temperatura, né? Pressão, certo? E essa questão da composição, que é a disponibilidade dos elementos no magma, ela atua porque assim, a gente tem, né? A gente vai trabalhar lá na frente, a gente vai ver que no magma, quando a gente estiver analisando os diagramas, a gente vai ter anomalias negativas, anomalias positivas de um determinado elemento, né? Poxa, estou analisando aqui a minha rocha, que foi proveniente de um determinado magma. Eu estou fazendo uma anomalia negativa do elemento. Significa que aqui na minha rocha eu não tenho esse elemento, né? Estou com a anomalia negativa. Então, eu penso, provavelmente, né, a rocha que gerou o magma, ou ela cobre esse elemento, ela não tem esse elemento, né, esse elemento químico para formar esse mineral com essa composição, né? Ou, de repente, eu não tive condições termodinâmicas que fossem, que fossem positivas no sentido de gerar esse elemento, né? De repente, a minha condição parou e eu tenho que evoluir mais nesse magma para formar esse elemento. E parou num determinado ponto, enfim, né? Bom, vou aprofundar. Aqui a gente tem a expressão, né? Mostrando esse coeficiente de partição aqui, isso aqui eu já falei para você, concentração do elemento mineral, né? Eu coloquei aqui concentração do elemento na fusão, a partir da qual essa minha fusão aqui gerou mineral e cristalizou, tá certo? Eu estava falando para vocês, eu não sei se a Sávia estava aí na hora, sabe? Estão me ouvindo? Sabe? Então, eu estava falando com seus colegas, acho que você não estava aqui na hora, na primeira vez, que dada a importância de vocês terem visto aqui em analítica, não é, Sávia? Né? Isso, exatamente. Exato. Como assim? Como foi nessa coisa do semestre letivo suplementar?
a gente não pôde estabelecer nenhum pré-requisito para a disciplina, e foi uma coisa, né? Está sendo uma coisa muito, muito louca, né? Então, assim, eu não sei o perfil de cada um de vocês, né? E aí fica aquela. A gente fica meio angustiado com a questão de você acompanhar, né? Porque essa parte da petrologia, ela é muito voltada para aquilo que a gente viu na analítica, não é, Sal? Você que fez comigo? É. Nossa, isso, exatamente. Uhum, isso. E a questão também dos diagramas. Lembra dos diagramas de fase? Eles são extremamente importantes para você entender a parte aqui agora, né? Essa coisa da gente falar de evolução, né? Comportamento dos elementos, né? Então, eu estava falando isso para o pessoal, só para a gente pontuar aí. Eu fico bastante angustiada de não estar vendo você. Para mim, já é horrível. E principalmente de não estar percebendo, tendo perceber de uma forma mais sensível como é que vocês estão em relação ao assunto, né? Porque a gente está nessa circunstância complicada. Mas está passando, né? Vamos lá. Os incompatíveis eu coloquei aqui, né? Alguns incompatíveis, potássio, rubídio, estrôncio, bário, urânio, tório, são os litófilos, né? A gente chama de Li, que são íons com raio grande, né? E ao mesmo tempo nessa definição aqui, tá? Incompatíveis, né? Mais afinidade com os líquidos, ó, e o KD vai ser o quê? Menor do que 1. Os compatíveis, KD maior do que 1, tá? Então, assim, esse KD, a gente calcula, pelo menos não para trabalhar. A gente pode calcular para aprender, mas não para trabalhar, né? Existe já a referência desses, desses coeficientes de partição, né? E, na verdade, fica muito internalizado na gente ao longo do tempo quem são os compatíveis, quem são os compatíveis. E a gente vê, na verdade, gente, a gente vê nos diagramas o comportamento dos elementos. O que eu quero dizer para vocês, não precisa a gente calcular na expressão, porque a gente entende, a partir do momento que a gente entende o comportamento dos elementos compatíveis e incompatíveis, na verdade, a gente deve fazer isso no diagrama. Então, se a gente olha o diagrama, né, que foi analisado, a gente está analisando uma rocha proveniente de um determinado mar, e a gente quer entender ali o que é que tem ali na rocha. O que não tem ali na rocha está no líquido que deu origem a ela, né? Então, assim, é muito automático, né? Fica muito tranquilo da gente interpretar assim, desse ponto de vista. Eu olho lá o diagrama e eu consigo perceber o comportamento compatível daqueles elementos que eu estou analisando no diagrama. Pelo comportamento deles no diagrama, no magma. Certo? Então a gente não precisa decorar nada, a gente não precisa nem mesmo dar expressão assim, claro, a gente precisa saber, mas a gente consegue ver esse comportamento, né, dos minerais graficamente. A gente vê lá o comportamento do elemento, né? Então a gente vê através das anomalias, né? Se a gente tem aquele elemento na rocha, a gente tem anomalias positivas ou negativas, a gente sabe, né, que ele tem um comportamento compatível com a fase sólida, né? Então ele preferiu se concentrar na parte sólida, no meu mineral. Aqueles elementos formaram aquele mineral que estão na minha rocha. Ou eu não tenho a presença daquele mineral, né? Pode ser por N motivo, né? Porque eu não tive condições termodinâmicas na água para gerar aquele elemento e gerar aquele mineral na minha rocha, né? E aí ele ficou incompatível com a minha rocha, com a minha fase sólida, né? Ele provavelmente está lá na fonte,
que deu origem, que é a fonte, esse líquido, esse magma, certo? Então, a gente já achou isso aqui, né? Bom, com relação a elementos maiores, né? Que eu quero falar com vocês, os elementos maiores, muito tranquilo da gente trabalhar. São esses elementos aí, minerais formadores de rocha, né? Maior que 1%, certo? E a gente vai perceber, entender o comportamento deles, porque a gente também analisa o comportamento desses elementos, né? A partir do processo de diferenciação magmática, de evolução do magma, a gente também percebe o comportamento dele, né? Que geralmente é compatível, tá? Aí a gente tem para os elementos, os outros elementos, rubis, potássio, estrônio, tá? Que são os traços, né? E a gente tem compatibilidade. E a gente também percebe os elementos, percebe o comportamento dos gráficos, tá? Com relação aos elementos terras raras, aí a gente já tem um pouco mais de profundidade, né? Esses elementos, eles têm extrema importância, né? Para os estudos petrogenéticos, né? Porque são elementos de fração, né? São elementos que eles permanecem com suas razões constantes durante todo esse processo de cristalização fracionada, né, de parcial, os processos magmáticos que acometem esses magmas, né? Durante esse processo, os elementos de terras raras, por serem elementos, né, que são muito parecidos entre si, grupo de 50, 54 elementos, eu acho, se não me engano, 54, entre si, esses elementos, eles têm um comportamento geoquímico muito parecido, muito semelhante, né? Eles têm uma semelhança muito grande, né? E eles não fracionam. Podem fracionar, mas muito pouco, né? E geralmente pode até acontecer isso, mas assim, num caso de hidrotermalismo intenso, água quente no sistema, mas algo muito mais, vamos dizer assim, severo. Via de regra, esses elementos eles não fracionam. Por isso que eles são indicadores de processos geológicos, né? E são sempre utilizados para desvendar os mistérios, né? Quando a gente não consegue perceber, entender o que está acontecendo, né? Com os elementos maiores, que, claro, os elementos maiores eles são móveis, né? Mais móveis, eles têm uma mobilidade maior. Esses elementos terras raras, eles têm mobilidade muito pequena, né? Então, eles são utilizados para realmente desvendar os mistérios, né? E a gente consegue resolver muito problema a partir da análise dos terras raras, né? Eu coloquei que os minerais que participam desse processo, eles produzem efeitos característicos, que são os padrões, né? Então, a gente tem os padrões de terras raras, que são padrões que já são referências, né? E um dos padrões que se usa muito é o padrão do condrito, né? Porque, obviamente, se na época de diferenciação química lá do planeta, por exemplo, o humano ele ficou rico, né? Em terras raras, vamos dizer assim. Vai ter um padrão, né? Do condrito, por exemplo, né? Que ele tem essa curva bem desenhada, né? Dessa época de diferenciação do planeta, né? Então, o condrito é utilizado justamente por isso. O padrão dele ele é uma rocha bem antiga que conserva, né, esse padrão. Então, a gente geralmente utiliza o condrito. Por isso, a gente falou de meteorito, por isso a gente, né, teve aquela conversa. E
geralmente, quando se vai estudar as terras raras, quando se vai procurar entender a evolução da nossa rocha através das terras raras, a gente utiliza como padrão para ver se a nossa situação se encaixa na situação do condrito, né? Então, se uma rocha, se eu acho que ela é de manto, que ela é mantérica, né, que ela a origem dela é mantérica, eu vou esperar o padrão de terras raras dela semelhante ao padrão condrítico, né, na época lá de formação do planeta, pelo menos. Porque na época eu tinha lá um manto com terras raras. Então, eu vou esperar um padrão mantélico parecido com aquele ali. Um padrão mantélico. Geralmente, a gente tem que normalizar. Ou seja, a gente pega os valores que a gente tem das nossas rochas e divide pelos valores do conflito. Por causa daquele efeito que eu falei com vocês de zigue-zague. Lembra que eu falei? Quando a gente falou de abundância cósmica dos elementos, eu mostrei o efeito, a regra de Otto-Hawkins para vocês, né? Então, assim, eu vou mostrar mais alguma coisa de terras raras. Bom, considerando essas regras do Goldschmidt, a distribuição dos elementos, né, nos espíritos, as terras raras, elas geralmente se concentram em frações cristalinas tardias e fusões residuais, né? Segundo esse autor aí, tá? Esse dado, ele está num artigo que eu trouxe sobre a importância dos terras raras, tá? Eu tirei de lá. Então, as terras raras, a variação gradual dos raios iônicos faz com que, à medida que aumenta o raio iônico, os elementos sejam cada vez mais incompatíveis, né, com o KD mineral fusão cada vez menores. Então, a questão do coeficiente de partição a gente também leva para as terras raras, certo? Para entender o comportamento, né? Então, aqui a gente tem um diagrama, um gráfico mostrando a relação do raio iônico, né, desses elementos e os raios, né, raio iônico deles. Então, a gente percebe aqui, quanto maior o raio iônico, essas terras raras aqui, gente, até o Európio, daqui para cá, são terras raras leves. Do Europa para cá, são as terras raras pesadas. Cada grupo desse aqui, né, eles se concentram, né, eles são retidos em alguns minerais, né, que a gente está ali, tá? Não vou entrar nessa análise agora, mas esse é o processo, tá? Geralmente, todos os terras raras, elas vão ter valência mais 3. Por isso a gente teve aqui essa anomalia aqui, nesse caso, né? O sério com valência 4, uma anomalia negativa aqui. E aqui uma anomalia positiva de valência mais 2 por conta da valência, né? Só para mostrar um diagrama de terra rara e relação de raio iônico, né? Aqui mais um diagrama mostrando aquele efeito aqui para vocês que eu mostrei, né? Então, assim, depois que normaliza, divide os valores do que a gente tem que analisar. Nesse caso aqui, a análise foi feita por uma rocha chamada carbonatina, tá? Faz a normalização e plota o padrão, né? Isso é feito em programas que a gente vai ver. Eu até coloquei isso no final aqui do nosso curso, que a gente está chegando. Vou mostrar para vocês os programas que eu sei que alguns também já usam e geram esse diagrama, tá? Então, aqui é a amostra com grito, né, que é a amostra de referência, e o padrão do carbonatídeo, né? Fica aqui nesse. Aqui não está mostrando o padrão do condrito, né? Mas existe um padrão condrito de referência e a gente coloca, plota e faz as comparações para tirar as conclusões, né? Certo?
Aqui tem uma figura, um gráfico que eu tirei do artigo que eu estou utilizando, mostrando cadê o coeficiente de partição. Nesse caso aqui, terra rara, tá? Aqui não estão todos, né? Daqui para cá são os leves, né? Próprio que é intermediário, e daqui para cá os pesados. Então, cada curva dessa aqui representa um mineral, né? Aqui são os valores de KD desses minerais. E cada curva dessa é o comportamento desses minerais, né? Então, aqui a gente tem olivina, né? Tem um coeficiente de partição pequeno, tem esse comportamento aqui, né? Vai enriquecendo em terras pesadas, que são essas aqui, tá? Aqui a gente tem biotita, plagioclásio, com anomalia aqui de óbito, né? Anomalia positiva, né? De óbito, que o óbito, como elemento, ele tem características, ele tem pré-requisitos, vamos dizer assim, para entrar na estrutura do plagioclásio, né? Substituir outros elementos, como potássio, estrôncio, né? Coisa que a gente está falando, das substituições, tá? Temos aqui a orniblenda, né? Um anfibólio, o padrão dela aqui, com relação ao coeficiente de partição, e o enriquecimento, ou enriquecimento em terra pesada. Mas, bom, temos alguns elementos aqui, né? E essa é a leitura que a gente faz analisando aqui esses padrões. Tá certo, gente? Bom, deixa eu só ver. Eu acho que é isso. Eu utilizei para essa aula o Albared, né? Na verdade, eu peguei um resumo dele, é um livro bom. Tem também o Choudhury, que eu utilizei também. É um livro também tranquilo, tá? É bem prático e que dá as noções iniciais, mais básicas da geoquímica. O que eu vou fazer? A gente precisa ver a aplicação disso e eu vou trazer um estudo de caso do meu trabalho de mestrado, onde eu vou botar os gráficos para vocês e vou mostrar para vocês o comportamento de cada elemento nas minhas rochas, como é que foi, né? Então, acho que é uma maneira prática da gente ver, de vocês perceberem com mais clareza, né? O que é que a gente analisa, como a gente interpreta, por quê, né? Porque, assim, acho que a melhor maneira é pegar os diagramas das rochas lá e mostrar para vocês, olha, nesse caso aqui, a gente teve anomalia disso, porque isso não foi para o mineral, isso ficou na fonte. Então, acho que é interessante a gente tratar desse ponto de vista. Na verdade, quando eu aprendi, eu nem aprendi assim. Então, ficou muito. Para mim, não foi muito legal não ter aprendido dessa forma, olhando os diagramas, estudando casos reais, né? Porque fica muito na teoria. E eu acabei me deparando com essa situação no mestrado mesmo, que aí foi que eu fui entender, perceber esse comportamento dos alunos. Na verdade, eu fui para o livro para perceber, para entender de fato o que era necessário para cada elemento químico entrar na estrutura, o que era uma anomalia, enfim. Tá? Então, essa parte de. Estou procurando aqui no programa do curso, só para a gente. Deixa eu ver.
seguir essa parte de distribuição dos elementos e das redes de GoToMeeting, que era importante mostrar para vocês, falar dos coeficientes de partição, da questão da compatibilidade, da incompatibilidade, né? Ela vai ficar desse jeito aqui. E na próxima aula eu espero que não tenha problema nenhum, que essa aula acabe e a gente falar, fazer estudo de caso e a gente segue, tá? A gente tem ainda o quê? A gente tem ainda acho que umas 8 aulas, né? E eu vou programar aí para a gente fazer a nossa prova, que vai ser com essa parte de petrologia. No, um dia antes, eu acho, de acabar. A gente vê aí um dia bom para todo mundo, tá? Então,